sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês continuem se cuidando de quem está no entorno de vocês, ficando em casa o máximo de tempo que puderem. E bora lá para mais um vídeo do SPE com vocês. Vocês já me conhecem, eu sou a Jaque, professora de Geografia, e estou seguindo aqui com vocês o conteúdo do livro, agora o volume 2, e eu vou falar nesse vídeo sobre os capítulos 4 e 5. Então eu vou acabar o capítulo 4, que trata da litosfera e os agentes de relevo, e já vou dar uma introdução para o capítulo 5, que é o próximo, litosfera e sociedade. Então o que eu vou falar no vídeo hoje está entre as páginas 32 e 38 do material de vocês. Conforme eu vou falando, eu vou ilustrando, estou fazendo uns testes aqui, estou aprendendo também. E para não ficar usando muito tempo para explicar as imagens, eu vou falando, enquanto isso eu vou ilustrando aqui, tá bom? Então, bora lá que a gente ainda quer acabar um capítulo hoje e começar outro. Bom, nos vídeos anteriores a gente falou de dois principais assuntos, né, a respeito desse capítulo. A gente terminou de falar sobre os agentes internos na dinâmica da litosfera, né, do tectonismo relacionado às dobras e às falhas, os terremotos, né, os sismos, os abalos sísmicos, e do vulcanismo, né, a ascendência do magma à superfície. E a gente começou a falar dos agentes externos de atuação no relevo, que são os intemperismos, né? Foram os intemperismos que eu contei para vocês. O intemperismo físico ou mecânico, o intemperismo químico e a influência dos seres vivos nesses intemperismos. Muito bem. Hoje a gente vai continuar falando desses agentes externos que vão moldar e esculturar o relevo a partir da compreensão do que é erosão. Então eu vou explicar para vocês o que é esse agente externo de relevo e vou falar os tipos deles. E também vou começar o capítulo 5 com uma introdução a respeito das dinâmicas de relevo e influência na sociedade de maneira geral, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com vocês, a diferença e a relação entre erosão e intemperismo. Nós vimos que o intemperismo é um processo de desagregação, quebra ou falhas, assim, né? E decomposição, ou seja, a transformação dos minerais que formam as rochas, tá? Então é um processo que promove alteração na rocha, a partir da quebra ou da decomposição dos minerais. Já a erosão é um processo um pouquinho mais complexo e amplo, porque ele trata do desgaste das rochas e também dos solos e é associado ao transporte e à deposição das partículas erodidas. Ocorre nessa porção externa da litosfera por agentes como a chuva, os ventos, os mares e os glaciares, né, as geleiras, e é um processo de maneira geral que quebra, arrasta e deposita os sedimentos dessas áreas, né, sejam rochas ou solos. E é sobre esses processos de erosão que eu vou falar. Então a gente tem basicamente, tá, 5 tipos de erosão. A erosão pluvial, a erosão fluvial, tem diferença, tá, gente? A erosão eólica, a erosão marinha e a glacial. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas nesse vídeo. Primeiro, a erosão pluvial. É a erosão causada pela chuva, tá? Pela queda das gotas de água. Essas gotas de água que caem na superfície terrestre, ela vai despedaçar o solo ou a rocha, principalmente o solo, mas também as rochas. E esse desgaste, né, esse despedaçamento, difícil essa palavra, ocorre a partir justamente do impacto dessas gotas de água na superfície. Além disso, a chuva é responsável por carregar essas partículas que foram despedaçadas e depositar em áreas mais baixas. Normalmente esse tipo de erosão é mais frequente em climas úmidos, porque a chuva é justamente mais frequente nessas áreas. Então, além do intemperismo, que é mais intenso nessas áreas por causa da umidade, a erosão a partir da chuva, a erosão pluvial, é bastante frequente. Isso não significa que esse tipo de erosão não ocorra em outras áreas, por exemplo, em áreas áridas ou semiáridas. Na verdade, nessas áreas, a erosão pluvial é bastante perigosa por causa das chuvas torrenciais
que podem levar muitas partículas de uma vez só do solo dessa região que é bastante seco. Então, partículas formadas pelo intemperismo que a chuva consegue carregar com bastante facilidade. Bom, a respeito de tipos comuns que a gente consegue observar de erosão pluvial, eu gostaria de destacar 2 tipos, as ravinas e as vossorocas. Bom, gente, ravinas são sulcos que ocorrem na superfície da terra, que são produzidos pela ação erosiva da água superficial, que escoa sobre essa superfície. Então, sulcos são um tipo de buraco com uma forma semelhante ali a uma rachadura, a uma falha, tá? E normalmente esses sulcos ocorrem, né, a partir do escoamento da água de terrenos mais altos para terrenos mais baixos. Vossorocas, ou também chamadas de bossorocas, são similares às ravinas, mas basicamente se diferenciam por ser mais profundas e mais extensas, além de ser dificilmente controlável pela ação humana. Essas vossorocas, elas podem alcançar dezenas de metros de profundidade e centenas de metros de extensão. Esse tipo de erosão ocorrida pela chuva, né, erosão pluvial, afeta principalmente a agricultura, né, porque além do solo perder os nutrientes, também vai providenciar um terreno muito irregular para os cultivos, mas também podem afetar áreas urbanas por se estenderem tanto, afetando as construções das cidades. Bom, alguns aspectos auxiliam na erosão pluvial, e eu vou falar um pouquinho sobre eles. A atividade agropecuária, por exemplo, é uma que é afetada pela erosão pluvial, mas que aprofunda esse fenômeno. Então, a partir da retirada da cobertura vegetal, que é densa e diversa, acaba se retirando também elementos que agregavam o solo, que mantinham o solo mais juntinho, né? Como o exemplo das raízes, as raízes das plantas. Outro aspecto da agricultura que contribui para a erosão pluvial é o pisoteio dos animais, né, dos animais grandes, que acaba compactando o solo, deixando ele mais seco e, portanto, mais suscetível à erosão. A atividade urbana também contribui com a erosão pluvial, uma vez que vai modificar as dinâmicas naturais dos escoamentos da chuva, tanto impedindo que haja escoamento em algumas áreas, como direcionando esse escoamento para áreas específicas. A remoção da cobertura vegetal, portanto, é um fator que contribui muito para a erosão pluvial. Isso porque a vegetação normalmente protege o solo da ação da chuva. Então, a erosão pluvial, normalmente ela é lenta, mas ela pode ser acelerada quando ela encontra o solo desprovido dessa vegetação, dessa cobertura vegetal, como nas áreas desmatadas ou nas áreas urbanas. E outro fator que contribui para a erosão pluvial é a própria declividade do terreno. Então, erosão pluvial causada pela chuva. Agora eu vou falar da erosão fluvial, que é causada pela ação dos rios. Gente, a ação dos rios na erosão, ela ocorre principalmente a partir do desgaste da superfície, ou seja, ela é semelhante à erosão pluvial também, mas ela ocorre em escala maior, já que tem um regime permanente ou pelo menos mais prolongado de ação desses rios na superfície. Lembrando, os rios são os caminhos naturais que as águas percorrem desde a sua nascente em áreas mais altas até a sua foz nas áreas mais baixas. Então, os rios, no percurso deles, vão desgastando a superfície da terra por onde eles passam. E eles vão ganhando força em decorrência da gravidade, e quanto mais declivoso é o terreno, mais força esses rios vão ter para deslocar essas partículas que eles vão desgastando. Então, quanto mais veloz e maior o fluxo de água, maior vai ser a intensidade da erosão. Os rios também vão contribuir com o intemperismo físico, uma vez que levando as partículas, né, deslocando as partículas erodidas, essas partículas vão entrando em choque com a superfície, quebrando os blocos rochosos, né? Então eu tô falando aqui de intemperismo físico, o que quebra, o que desagrega as rochas. E a erosão fluvial vai levar essas partículas e depositar elas em outros lugares.
A partir do processo de erosão fluvial, a gente consegue entender melhor alguns aspectos dos rios. Por exemplo, a coloração dos rios. A coloração de cada rio tem referência justamente às partículas orgânicas ou inorgânicas que os rios estão transportando. Um exemplo bastante emblemático é o caso do encontro dos rios Negro e Solimões lá em Manaus, no estado do Amazonas. O Rio Negro, ele carrega muita partícula de matéria orgânica, né? Portanto, ele é mais escuro, até daí que vem o nome. E o Rio Solimões já transporta muita argila e sedimento. E por isso ele tem essa cor mais amarronzada. Então aí pelas partículas que esses rios carregam, eles vão ter a sua cor influenciada. Outro aspecto dos rios são as curvas que os rios fazem na superfície. E justamente pela erosão dos rios, pela erosão fluvial, ocorrem os meandros. Os meandros são justamente essas curvas de desgastes produzidas na superfície terrestre. E os rios, por fim, podem provocar também a formação de vales extremamente profundos e com paredões bastante abruptos, que é o caso do famoso Grand Canyon nos Estados Unidos. O Rio Colorado atravessa essa região do Grand Canyon e ele é o responsável por essa formação tão peculiar. O próprio nome Colorado, Rio Colorado, tem a ver justamente com a cor do rio, por carregar essas partículas, tá? Que foram se desgastando do solo e das rochas. Através de milhões de anos ali, cavando a superfície do leito do rio, o rio foi criando essa forma, essa aparência na superfície terrestre que a gente conhece ali do Grand Canyon. Muito bem até aqui, então vamos seguir. Erosão eólica, gente. A erosão eólica é causada pelos ventos, que é o ar atmosférico em movimento. Esse processo de erosão eólica, ele não apenas carrega partículas que estão soltas, tá? Ele também vai desgastar as rochas por ação justamente do movimento do ar que carrega essas partículas. Ou seja, promove o impacto dessas pequenas partículas que estão ali no ar, que são carregadas pelo vento, né? Que vai desgastar ou desagregar a rocha ou o solo, através justamente do impacto dessas partículas. E além disso, a erosão eólica carrega essas partículas para outros lugares, depositando-as em outros lugares. Mais uma vez, a gente percebe a ação conjunta do intemperismo, né, da desagregação e da erosão, que é o desgaste, o transporte e a deposição das partículas. A erosão eólica tende a ser mais intenso nas áreas mais próximas à superfície, considerando justamente o peso das partículas. Então, é um processo que não consegue carregar as partículas para áreas tão altas na atmosfera. Então, a erosão ocorre mais próxima à superfície e acaba produzindo formas na superfície terrestre que são bastante peculiares, bem diferentes assim, né? Muitas vezes essas formações peculiares, elas se tornam atrativos turísticos, como a Pedra Furada, que existe lá, é uma atração turística do Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica no Piauí e que eu visitei esse ano, que foi muito legal, gente. Bom, a erosão marinha, gente. A erosão marinha, pelo nome a gente já percebe, é relativa à ação do mar. Muito bem, essa ação do mar ocorre sobre rochas ou solos costeiros. Costa, então, é a faixa de contato entre as terras emersas e os oceanos e mares. E essa erosão marinha vai produzir praias de diferentes formatos. Um tipo peculiar de formação superficial a partir da erosão marinha são os paredões rochosos, escarpas que têm esse desnível de altitude, de elevação, que acompanham a linha costeira. Então, a erosão marinha, ela vai atuar ali na base dessas escarpas, através das ondas, né, e das correntes marinhas, provocando o desmoronamento das paredes dessas escarpas, desses paredões, que tende a cada vez mais se apresentar de forma mais verticalizada. Para finalizar, a erosão glacial, tá?
que é causada pelo deslocamento, pela expansão ou pela retração das geleiras, que também são denominadas glaciares. Por isso o nome erosão glacial. Então, geleiras ou glaciares são esses grandes blocos de gelo formados pelo acúmulo de neve durante muito e muito tempo. Esses blocos de gelo, que são enormes, eles vão se deslocando muito lentamente das áreas mais altas de terreno para as áreas mais baixas, tudo pela ação da gravidade. Esses blocos de gelo, eles podem se deslocar em grandes distâncias até sem derreter. Então, através do deslocamento das áreas mais altas para as áreas mais baixas, da expansão que ocorre pelo acúmulo de neve durante milhares de anos em determinado local, ou seja, pela retração que ocorre a partir do degelo que ocorre em períodos de aquecimento, essa erosão ela vai causar grande desgaste na superfície terrestre. As consequências mais comuns desse tipo de erosão são os vales, normalmente em forma de U, não de V, igual na erosão fluvial, né? Justamente por essa erosão tão forte. E também podem causar arranhões nas rochas e até rachaduras profundas nesses blocos rochosos. A respeito da erosão glacial, os famosos fiordes são referentes a esses vales em U, que é quando esses vales entram em contato com o oceano, formando um braço do mar nessas regiões. Bom, gente, essas dinâmicas de erosão e de intemperismo, eles podem provocar pequenas ou grandes mudanças nas formas da superfície terrestre. Eles podem ocorrer de forma muito lenta ou mais intensa. De qualquer forma, essas dinâmicas que ocorrem na litosfera, que também são provocadas pelos agentes internos, tá? Interferem grandemente na vida dos grupos de humanos que estão espalhados pelo mundo. E é sobre isso que vai tratar o próximo capítulo, o capítulo 5, a influência da litosfera na sociedade. Então a litosfera, todo esse conjunto de formação e dinâmica, vai influenciar as sociedades no mundo. Por quê? É sobre a litosfera que vão se levantar as edificações que a gente usa diariamente, né? Desde moradias, indústrias, locais de trabalho, etc. É onde também, na litosfera, é onde ocorrem os elementos naturais que são utilizados direta ou indiretamente pela humanidade, né? Então esses elementos que têm importância técnica ou econômica são denominados recursos, então por serem naturais são denominados recursos naturais. E exemplos, só para vocês terem uma ideia de recursos que são provenientes da litosfera, eu poderia citar os minerais, os combustíveis fósseis e os solos. Vocês podem imaginar o quanto tudo isso influencia na nossa vida atualmente. Então, a gente tem alguns objetivos no próximo capítulo, que eu já vou começar no vídeo da semana que vem. A gente vai, por exemplo, perceber a importância dos recursos naturais, ou seja, esses elementos naturais que têm uma importância técnica ou econômica, particularmente do solo e dos minerais no cotidiano das sociedades. A gente também vai identificar a causa e a ocorrência de deslizamentos de terra e a necessidade de evitá-los. E por fim, nesse último capítulo, a gente vai compreender as principais conexões entre a exploração mineral e as relações políticas econômicas internacionais. Então, olha como a gente vai seguir uma linha de entender o que é a esfera física, para entender como ela vai influenciar na sociedade humana atual. Bom, gente, para finalizar, eu vou deixar a tarefa para vocês, que é justamente para vocês desenvolverem mais tudo que eu fui falando aqui de maneira mais generalizada no vídeo. Então, no livro didático, vocês vão fazer a seção Organize as Ideias, na página 35, e a atividade 1 na página 36. Para finalizar mesmo, vocês vão fazer no livro de atividades, entre as páginas 14 e 16, as atividades 1, 4 e 7. Tem pouquinha atividade, vocês vão conseguir fazer tranquilamente durante essa semana, e mais no final de semana tem a correção dos exercícios nas lives, tá bom? Gente, obrigada por estarem se esforçando tanto, ficando em casa, acompanhando os estudos de vocês assim de forma remota, né, de forma distante. Espero vocês na semana que vem e por hoje é só. Um abração e até!